Bem-vindo, muito bem-vindo, Silas Tinha ao Conversas ao Sul. É um enorme gosto ter o Silas por cá. Podemos tratar por tu, temos quase a mesma idade? Pode ser? Sim. Pronto, está combinado. Silas, tu, além dos filmes, sei que começaste na pintura e na escultura. Ainda hoje te debruças sobre as artes plásticas? Infelizmente não. A pintura e a escultura realmente eram duas coisas que eu gostava muito de fazer, mas depois houve uma certa altura da minha vida que pensei e descobri que se calhar não tinha tanto talento como... É uma questão de conflito de talentos, portanto. É uma questão de conflito de talentos, mas também de pensar que realmente não era bem aquela forma que me satisfazia mais. Para te poder expressar. Sim. Mas os teus filmes, acho que vi todos, têm sempre esse lado também muito plástico, do ponto de vista da imagem. Esse lado da escultura, no tratamento quer da fotografia, quer do ponto de vista da realização, da cadência de planos. Vais absorver alguma coisa àquilo que acabaste por apreender durante a escultura e a pintura? É assim, eu aprendi a pintura e a escultura e as artes plásticas de forma autodidata, não é? E, portanto, foi sempre uma autodescoberta e um autoconhecimento que eu tento sempre passar aquilo que eu, neste caso, me inspirava através das artes plásticas, tento fazer isso também através dos filmes, ou seja, dar uma certa liberdade para que se possa pensar e que se possa ver as coisas de uma outra forma, não é? Isso na pintura e na escultura acontece muito. É isso também que os teus filmes fazem, colocam-nos sempre de outros prismas que não estamos tão habituados a assistir nos meios de comunicação para olharmos para problemas que todos nós conhecemos através de outros olhares. O papel do cinema também é esse, é confrontar-nos com uma outra forma de ver a realidade? Sim, eu penso que sim. O papel do cinema, de qualquer atividade, não é? Que se debruce um pouco mais sobre o que é o mundo, o que é a sociedade, deve procurar sempre colocar um novo ponto de vista, uma nova forma de ver as coisas, não é? Ou seja, nós vivemos num mundo atualmente que é carregado de imagens e carregado de muitos sentidos, não é? Mas que às vezes não são tão originais como parecem. Eu penso que o papel de quem cria e de quem tem a responsabilidade de criar deve ser colocar sempre um outro olhar, um outro ponto de vista para além daquele que já existe. Ou seja, dar a possibilidade às pessoas que veem também de poderem autoquestionar-se, não só em relação à forma, mas também em relação ao sentido, não é? Que é muito importante. E a partir daí também crescermos enquanto seres humanos, não é? Nesse confronto de ideias acabamos sempre por ficar mais enriquecidos. Tu fazes a tua primeira longa-metragem documental ainda a estudar, ainda a fazer a licenciatura de cinema, que foi ontem, não é? Tu és muito jovem, como eu, portanto, foi ontem. O Bafatá Film Club, em 2012. E este foi um projeto inovador na altura e que veio aqui apontar para um novo caminho. Tu sentiste logo que as tuas capacidades enquanto realizador estavam evidenciadas logo por um primeiro trabalho que foi tão bem aceito, foi tão bem recebido e imagino que tenha sido bem avaliado. Não sei se aproveitaste para alguma das cadeiras da universidade. É assim, o primeiro trabalho, que foi o Bafatá Film Club, surgiu um pouco também por acaso. Na altura, antes de entrar na escola, eu estava a trabalhar e estava a pesquisar um filme sobre músicos da Guiné-Bissau, que naquela altura tinham tido um papel muito importante durante a Revolução, porque eles cantavam para o povo e etc. E o que aconteceu foi que um desses músicos veio para Portugal e à procura do seu sucesso, mas não teve tanto sucesso assim. Eu estava à procura dessa história. Mas, entretanto, nessa pesquisa, descobri uma história, não digo melhor, mais interessante, do ponto de vista da realização, para ti. Mas que, do meu ponto de vista, tinha um sentido muito, muito humano, não é? Era de um senhor que se chamava Kanjanjá e que era operador de cinema. O que aconteceu foi que a cidade, que era a cidade de Bafatá, foi tendo desenvolvimentos, na altura colonial. Ele, depois da independência, deixou de ser operador de cinema, mas continuava ainda no cinema com os mesmos rituais, a fazer os mesmos gestos. Mesmo perante uma sala vazia. Mesmo perante uma sala vazia. Ou seja, ele tinha uma grande fé naquilo que fazia. E eu penso que isso foi o que me levou a ir atrás desta história. Na altura, eu não tinha conhecimentos a nível de produtoras, não é? Enviei o projeto para o Rui Simões, que na altura, felizmente, conseguimos um apoio e conseguimos fazer o filme, que foi um filme que eu considero que também foi um filme
de aprendizagem. E de arranque também, não é? Do E de teu arranque, percurso. sim, sim. Porque anos mais tarde, em 2017, fazes o teu segundo projeto documental, O Canto do Assobó, e este é um filme com uma matriz um bocadinho mais pessoal, mais madura, quase que num retorno a uma história própria, não é? Que se passa em São Tomé e Príncipe. Foi quase uma viagem pessoal a fazer este documentário? Porque foi pessoal e foi muito importante, porque eu sou de Santo Tomense, mas vim de Santo Tomé muito jovem, vim aos 5 anos de idade, vim para Portugal. Terias poucas memórias da tua infância em São Tomé e Príncipe? Quase nenhumas. Elas apagaram-se quase todas. E nessa caminhada que foi viver aqui em Portugal, eu esqueci-me praticamente das minhas raízes. Ou seja, e só regressei a Santo Tomé 30 anos depois. Com esse impacto do regresso, eu questionei-me onde é que estavam realmente as minhas raízes, não é? O que é que eu poderia passar para os meus? Onde é que isso iria estar em mim também, não é? Quase uma questão de identidade, não é? Sim, De uma procura por uma identidade mais completa, ou mais completada. Sim. E eu penso que essas questões não só estão presentes em mim, mas também num grupo de, vamos dizer assim, de afrodescendentes que crescem aqui, mas que estão longe das suas raízes, não é? E essa busca pelas raízes penso que é muito importante porque nos leva também a ter uma perspectiva mais madura e mais enriquecedora da realidade. E eu, quando cheguei a Santo Tomé, tive o desejo, já estava a trabalhar na perspectiva de fazer este filme, mas passaram-se alguns anos até que conseguisse ir para Santo Tomé novamente e poder filmar o filme, não é? Levou algum tempo, mas este foi um filme que realmente é pessoal, é muito pessoal, é um filme pelas minhas memórias, mas também pelas memórias de Santo Tomé e Príncipe. Santo Tomé e Príncipe é um país que viveu... É um país extraordinário, do ponto de vista natural, É. tem belezas incríveis. Foi dos sítios onde eu fui mais feliz, passando esta mensagem, mas é um sítio mesmo maravilhoso. Daí, a partir para outro tipo de temas, como é o caso das constelações do Equador, e que recuperas aqui a Guerra do Biafra, que foi uma tragédia imensa, com milhares de crianças a serem refugiadas e a terem sido deslocadas da Nigéria em 1967. É uma história muito dura. Tens uma preocupação para que no cinema o telespectador não sinta essa agressão, ou por outro lado, é mesmo essa agressão, esse embate, como estas pessoas viveram, que queres transmitir? Este filme tem aqui duas premissas, a partir de duas premissas para este filme. Ou seja, ao mesmo tempo queria dar esse embate, mas ao mesmo tempo queria mostrar outras imagens para além daquelas que foram mostradas na altura. A Guerra do Biafra foi uma guerra muito, muito, muito violenta, em que as imagens que foram difundidas pelo mundo inteiro foram imagens muito chocantes de crianças esfomeadas, muita violência. E essas imagens foram difundidas na altura, contribuíram de alguma forma para que outras guerras que ocorreram mais tarde, tivessem o mesmo paradigma de imagens, não é? Ou seja, ficou muito marcado, o continente africano ficou muito marcado pelas imagens desta guerra que contribuíram depois quase como fosse uma bíblia. Aliás, há vários estudos académicos que transformam e que demonstram a importância dessas imagens para uma imagem que o continente e durante muito tempo passou a ser representado por essas imagens. Exatamente. Ou imagens semelhantes a essas. Exatamente. E portanto, daí essa preocupação. Enquanto realizador, tu pretendes desmistificar essa imagem ou é muito difícil fugir dela, não é? A única forma de desmistificar a imagem é tentar fazer imagens novas, outro tipo de imagens. Não que aquelas imagens têm um duplo sentido. Ou seja, ao mesmo tempo que contribuíram para essa quase formatação da imagem de África, elas também tinham um propósito. Na altura, o governo biafrense estava a necessitar de apoios internacionais para a sua causa. E, portanto, usou aquelas imagens para portanto, isso mesmo. Essas imagens eram utilizadas quase como fossem chamativos para que houvesse uma pressão sobre o governo nigeriano para se poder agir, para se poder chegar a um acordo, não é? Ou seja, eu não quero apagar essas imagens de todo, mas quero dar a possibilidade de existirem outras imagens. Claro que sim. Ou seja, outra perspectiva que se possa ser dada do acontecimento. E este é o filme que está a concurso no DOC de Lisboa. Imagino que estejas ansioso por receber eventualmente o prémio. Os prémios são importantes no sentido em que nos dão
nos entusiasmam e dão-nos força para poder fazer as coisas. Mas eu penso que nunca nos podemos Guiar pelos prémios, não guiar é? pelos prémios, não é? Porque depois, se não os ganharmos, quase que ficamos num vazio, não é? Eu penso que devemos continuar a trabalhar. Se houver os prémios, muito bem, ainda melhor. Se não os houver, continuamos a fazer. Eu penso, sobretudo, que não podemos agradar a todos, não é? Mas neste caso, neste filme, acho que vale a pena, porque vai certamente aí em casa ficar agradado. Veja Constelações do Equador, é um filme maravilhoso. Silas, muito obrigado. Foi um gosto conversar contigo e boa sorte para o prémio. Já agora que venha ao prémio. Se vier. Já Obrigado. agora que venha.